Olá, amigos em Cristo. Estamos mais uma vez, no domingo, trazendo mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus, né? Os vídeos catequéticos que a gente vem trazendo todo domingo aí para aquelas pessoas que têm interesse em se aprofundar mais na fé católica. Estamos falando dos 35 milagres de Jesus, né, que são mais destacados. Não por isso, Jesus fez muitos e muitos outros milagres e sinais além destes, né? Hoje é o 5º vídeo da série. Iniciemos então pedindo a bênção de Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Portanto, hoje vamos falar de dois sinais, 2 milagres de Nosso Senhor. O primeiro sendo a cura do paralítico e o segundo sendo a cura daquela pessoa que estava com a mão ressequida. Iniciemos então falando do 8º, milagre de Jesus, que a gente está relatando aqui, que é a cura do paralítico, e eu inicio falando, lendo do Evangelho de Mateus, onde está essa passagem, Mateus capítulo 9, versículo 2 ao 8. O paralítico. Eis que lhe apresentaram um paralítico que jazia no leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, tem confiança, são-te perdoados os teus pecados. Logo, alguns dos escribas disseram dentro de si: Este blasfema. Tendo Jesus visto os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Que coisa é mais fácil dizer: São-te perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e caminha? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isto, as multidões temeram e glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens. São palavras da salvação. Bem, irmãos, aqui essa passagem do Evangelho de Mateus, que relata este grandioso milagre, esse grandioso sinal que Nosso Senhor fez, a gente lembra que não está relatado nesta passagem, mas inicialmente ela fala que Jesus estava numa casa, pregando nessa casa, a casa estava abarrotada de pessoas, não havia como ninguém mais chegar na casa. Então haviam 4 amigos, eles carregaram um paralítico até a casa em que Jesus estava ensinando, pregando. Mas, como eu disse, por causa da grande aglomeração de pessoas, não havia possibilidade de entrar pelas portas ou pelas janelas. Mas vejam bem, isso não foi um problema para aqueles amigos. Sem hesitar, e de alguma forma, até por se dizer engenhosa, eles subiram o homem ao telhado, na qual abriram um buraco, sem hesitar, e o desceram na presença de Jesus pelo teto. Vejam bem, era um homem deitado numa cama, e eles levaram ele para cima do telhado da casa e o desceram até ao meio ali onde Jesus estava. É claro que é uma situação bem estranha, que causa bastante estardalhaço, e provavelmente interrompeu o ensinamento de Jesus, tirando toda a concentração dos que estavam ali ouvindo. Então a Escritura ela revela que a fé, vejam bem, a fé daqueles 4 amigos, ela foi notada e chamou a atenção de Jesus.
Ele então liberou uma palavra de perdão, né, ao paralítico. Primeiramente, ele não curou o paralítico da enfermidade, mas ele perdoou o paralítico dos pecados que ele, porventura, pudesse ter. Tendo ouvido as palavras de Jesus, né, haviam ali religiosos, né, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, eles ficaram extremamente ofendidos. Aí a gente vê uma prática que talvez ainda ocorra hoje nos nossos dias. Pessoas que têm a primícia de pregar, de ensinar a doutrina, o magistério, o evangelho, e às vezes se sentem ofendidas, né, tiradas do seu lugar de destaque por outras pessoas, né? Um adendo aí que a gente faz, né? Nesse ofendidos que eles ficaram, né? Eles achavam que apenas Deus tinha autoridade para perdoar pecados. E Jesus, né, como é Deus feito homem, ele leu os pensamentos daqueles religiosos e publicamente ele os repreende, né, por causa das suas intenções e daquilo que estava nos seus corações. E ele imediatamente, após perdoar os pecados do paralítico, ele ordena que ele volte a andar. O que mais uma vez, né, acontece, né? E Jesus diz a ele, né, toma o teu leito e vai para a tua casa, né? Toma o teu leito, pega a tua cama e vai para casa. Ele veio carregado numa cama e voltou carregando a cama para casa. Então, esse evento mostra claramente, né, sem nenhuma sombra de dúvida, a autoridade de Jesus. E que ela vai muito além, essa autoridade de Jesus, ela vai muito além da cura física do corpo, né? Ele é tão poderoso para nos curar e para nos restaurar, que ele nos cura e ele nos restaura inteiramente, corpo e espírito. Por isso o perdão dos pecados, né? Por isso que ele concede ao paralítico, antes de curá-lo da doença, do problema dele, ele o concede o perdão dos pecados, né? E é isso que a nossa Santa Igreja tem feito, né, nos nossos dias hoje, né, através do sacramento da confissão. Ela também, através da ordenança de Nosso Senhor, perdoa os pecados. Então, o segundo sinal, o segundo milagre de hoje, é a cura daquela pessoa com a mão ressequida. E isso está em Marcos, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5. O homem com a mão seca. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e encontrava-se lá um homem que tinha uma das mãos seca. Observando-no para ver se curaria em dia de sábado, estavam também os publicanos e fariseus, a fim de o poderem acusar. Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: vem aqui para o meio. Depois disse-lhes: é lícito em dia de sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou tirá-la? Eles, porém, calavam-se. Olhando-os, então, em roda com indignação, contristado de cegueira de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. São palavras da salvação. E aqui novamente nos vem, né, essa situação dos poderosos da época estarem cercando Jesus para ver as suas ações, suas atitudes, para poderem então condená-lo, e a intenção deles era matá-lo. Então, ao passo que a popularidade de Cristo cresce, surge também a grande oposição, né, das autoridades da época, autoridades essas religiosas. No seu nono milagre, ele é operado também em uma sinagoga. E vejam bem, Jesus sempre estava nas sinagogas. Então Jesus nunca criticou os templos, né? E ele sempre esteve junto aos templos, né? Ele sempre esteve nas sinagogas, né? Ele pregava e fazia curas dentro delas. E era provavelmente uma manhã de sábado. Nosso Senhor se dirige ao local passando pelas ruas de pedra que eram destacadas pelo brilho intenso do sol.
um amarelo vivo e bonito, nascia da combinação. Então, irritados com esse estilo de vida e com o ensino de Cristo, os fariseus questionaram se ele podia curar no sábado. Viviam questionando ele por isso, né? Porque eles guardavam e tinha esse preceito da lei do sábado. Então, o mestre da Galileia responde com outro questionamento. Então, ele responde a pergunta deles com outra pergunta. Ele perguntou se os animais que eles tinham caindo em um buraco no sábado receberiam sua ajuda ou esperariam até chegar o domingo. Ele diz aqui na passagem de Marcos, ela difere um pouquinho da de Mateus e de Lucas, mas ele diz ali, no evangelho que eu li, se é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado. É a mesma coisa que está aqui resumido nesse texto, Se fariam então esse bem, se ajudariam, se tirariam o animal do buraco num dia de sábado ou se iriam esperar até o outro dia, no caso, o domingo. Sabendo que não tinham resposta para isso, porque eles não tinham mesmo, Jesus declarou que a vida humana ela é muito mais valiosa que a de animais. Então, se você vai no dia de sábado resgatar o seu animal que está num buraco, muito mais então um ser humano que precisa de ajuda, Então, pedindo que o homem estendesse a mão, Jesus o curou diante de todos, Ele não hesitou porque era um dia de sábado ou porque estava sendo ameaçado ali pelos doutores da lei. Então, gente, não importa se as pessoas dizem que não é o momento, ou que o momento não é o momento adequado, o dia adequado. Devemos ter uma expectativa viva e ativa da bênção de Deus. Deus não escolhe dia para nos dar a bênção dele, para nos dar a sua graça. Ela pode recair sobre nós, sobre nossa família, a qualquer momento. Só que nós temos que nos prostrar diante do Senhor, nos ajoelhar no seu semblante, elevar o nosso coração até Ele e com fé pedir e orar. Ele sim vai nos atender, não tenham dúvidas disso. E mesmo que as pessoas digam que nós estamos passando por momentos vexatórios, vergonhosos, ou que essa fé ela é morta e vazia, não acreditem. Jesus mostrou e provou, e nós estamos vendo isso nessa série de vídeos catequéticos. Serão só 35, meus irmãos, mas serão 35 que nós poderemos ver o poder e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a bênção de nosso Senhor desça sobre todos nós e sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aguardem no próximo domingo o 6º vídeo da série Os Milagres de Jesus.